Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 1, RB Bragantino 0, jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Conosco o professor Léo Condé. Muito boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia com o repórter Tony Mota ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Léo Condé. Tony Mota, Rádio Assunção. Parabéns mais uma vez por uma vitória, né? Que você precisava, porque estava precisando mesmo tirar essa imagem de time em casa não vencer, né? Mas foi uma partida que eu entendi o Ceará melhor no primeiro tempo, no segundo tempo bem mais recuado, e eu queria que você explicasse, né, o que fez o Ceará trabalhar dessa forma no segundo tempo. No meu entendimento, mais recuado e chegou poucas vezes. As poucas vezes que ele chegou foram poucas vezes que chegaram até a um gol, que foi anulado, e depois aquele lance da cabeçada do Pedro Raul, que também foi um lance perigoso. Então, queria que você analisasse para a gente aqui esse segundo tempo do Ceará. O segundo tempo ou o jogo? Bom, é um jogo difícil, um adversário muito qualificado, né, que não vive um bom momento, mas foi o time sensação, né, no início do Campeonato Brasileiro, né? Sempre figurando entre os 4 primeiros colocados ali durante várias rodadas. Eles tiveram muito problemas de lesão aí nas últimas rodadas. Hoje já passou a ter boa parte desses jogadores de volta. É um time muito bem treinado pelo Seabra, né? Então a gente sabia que seria um jogo muito difícil, como foi, né? Primeiro tempo, eu acho que não só... Aí eu respeito a sua opinião, mas eu acho que o jogo como um todo foi muito equilibrado, cheio de alternâncias. As duas equipes marcaram muito bem, né, a entrada da área. Tanto nós não propiciamos muitas situações de gols para eles. Eles tiveram algumas situações de chute de entrada de área, né, com bons jogadores que têm boa finalização, o John, o Praxedes. E a gente também teve algumas possibilidades, que é uma jogada forte nossa de transição e cruzamento, né, onde a gente fez o gol, poderia ter feito mais umas 2 ou 3 situações ali de gols, mas o mais foi um jogo muito de marcação na entrada da área. Eles, dentro da característica de jogo, é um time muito técnico, um time que tem muita posse de bola, um jogo de aproximação, e o Ceará com um jogo de consistência defensiva forte, com uma boa transição. E a gente conseguiu fazer, né, valer o mando de campo, uma boa trama ali, uma boa jogada do inversão do Diego, achando o Galeano, né, conseguiu cruzar ali bem para o Ailon. Tivemos ali no segundo tempo também o lance do Pedro Raul, que o goleiro fez um milagre. Teve o lance do pênalti também, da falta que o juiz marcou no Pedro. Eu acho que não foi falta, vendo o lance ali depois, eu acho que ele só marcou o território ali, não chegou a empurrar o atleta. Mas, enfim, uma vitória muito importante para a gente nesse campeonato tão difícil, né, contra um bom adversário. Condé, aqui, ó, celular esquerdo. Boa noite, sou Horácio Neto, do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. Você está ao vivo no programa das Certezas do Sérgio, aqui na CBN. E a questão que eu queria lhe perguntar foi esse voltar a vencer em casa, né? O Ceará vinha de 4 jogos sem vencer, não era o habitual. Até o empate foi muito comemorado diante do Flamengo, que foi, de fato, uma partida muito boa do Ceará. Mas, no geral, o costume de você no comando do Ceará é vencer aqui na Arena Castelão. Fala um pouquinho do sentimento de voltar a vencer e também de, mais uma vez, uma boa atuação na defesa, né? Não sofreu gols, o Marcos Vitor entra muito bem, o Nicolas até foi aplaudido na saída, na substituição. O sistema defensivo atuou mais uma vez muito bem. Queria que você falasse desses 2 pontos. É sempre importante vencer em qualquer circunstância, independente de jogar em casa ou fora. É claro que a gente conseguiu construir assim uma equipe muito sólida, jogando junto com o torcedor. Como eu pontuei, a gente venceu o clássico, mas aí alguns consideram a vitória em casa, outros não, aí depende do recorte que quer fazer. Mas enfim, eu não sei se é em casa ou fora, mas de uma certa forma a gente não era mandante. Mas a gente conseguiu vencer e depois a gente agarrou um pouquinho, né? A gente fez, eu acho que até assim, um jogo equilibrado contra o Corinthians. Mirassol, a gente sofreu aqueles 2 gols, mas teve amplo domínio, mas a gente pecou muito, mas a gente foi conseguindo buscar solidez, né? Uma equipe, desde o jogo do Cruzeiro, passando por Flamengo e também Palmeiras, a gente conseguiu equilibrar bem a equipe com essa formatação com os três volantes ali, e aí passa a ter um pouco mais de estrutura defensiva,
não só, aí vem os destaques individual, né? Como hoje os dois zagueiros, Marcos Vitor e William foram muito bem, mas os laterais também, como sempre, o Fabiano, né, é um jogador muito consistente, o Nicolas teve essa oportunidade hoje, mas passa também pelos três volantes, pela recomposição do Galeano, que é um jogador muito importante ofensivamente, mas defensivamente cumpre muito bem esse papel de ajudar ali a dobra de marcação junto com o Fabiano. A gente sofre pouco por ali e a gente conseguiu também equilibrar o lado esquerdo. Então, de um modo geral, uma partida muito positiva nossa defensivamente, que eu acho que foi um fator primordial para a gente conseguir a vitória. Condé aqui, lado esquerdo, Júnior Marquezine, Rádio Cidade. Dos 4 recém-contratados, você levou 2 para o banco de reservas, já promoveu a estreia do Paulo Baia. E eu sei que o amigo não gosta muito de analisar individualmente, mas pouco tempo que ele jogou, qual a tua análise da performance do Paulo Baia? Dos atletas, os que chegaram, né, com ritmo de jogo, já estava treinando, indo para os jogos, tanto Paulo como indo nos jogos do Fluminense, o Rodriguinho também participando dos jogos do Cruzeiro, né, o Zanocelo e Vina não vinham atuando muito, está precisando, né, melhorar um pouco a parte física, mas daqui a pouco já vai estar conosco aí também, ambos. O Paulo, assim, fez praticamente 2 treinos com a gente, já veio para o jogo. É natural, ele alternou ali bons momentos e momentos não tão bons, né? É diferente o clima, o ambiente. É normal para o jogador que faz a sua estreia de uma maneira tão rápida. Eu não gosto de fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem uma sequência de jogos aí, temos na quarta-feira o jogo com o Bahia, temos o Grêmio, então a gente tem que acelerar um pouco o processo de algumas situações. Mas ele alternou bons e maus momentos, que é normal, mas acho que é um jogador que vai nos ajudar muito, trabalha pelos lados do campo ali, consegue tirar o time de trás, tem velocidade, hoje não teve oportunidade, mas tem uma boa batida na entrada da área também. Boa noite, Léo Condé, Evaldo Alisson da Rádio Expresso, parabéns pela vitória. Condé, você chega junto com o Ceará a 25 pontos, né, na sequência de 19 jogos, então você chega ali ao final do primeiro turno, vamos dizer assim, com 19 jogos e 25 pontos. O que você pode falar sobre essa mais uma meta batida sua com o Ceará e nessa pontuação que deixa o torcedor esperançoso, né, de chegar ali aos 45 pontos, que é uma pontuação do primeiro objetivo do Ceará na temporada 2025, né, o objetivo principal, e falar sobre essa pontuação e sobre essa campanha do Ceará nesses 19 jogos? Não tem como negar que realmente é uma campanha sólida, né, para um time que está voltando da segunda divisão. Então, a gente fez um primeiro, digamos assim, se a gente levar nessa linha aí, né, fez um primeiro turno consistente, abrimos o segundo aí, ainda deve um jogo do primeiro, com uma pontuação bastante expressiva. Só que o campeonato é perigoso, traiçoeiro, a gente, como eu sempre falo, a gente vai jogo a jogo, passo a passo. A gente tem exemplos de equipes. O ano passado o Atlético Paranaense virou o primeiro turno com acho 27, 28 pontos e foi rebaixado. Então o campeonato é perigoso, nós vamos passo a passo, mas não resta dúvida que é um momento bastante positivo nosso, não só do estadual, mas da temporada como um todo. Mas a gente tá sempre focado no próximo jogo, esse é o pensamento nosso sempre, recuperar e já focar nesse jogo da Copa do Nordeste, mudar o foco aí para esse jogo contra o Bahia. Boa noite, Condé, aqui, Boa noite. Pedro, do Bora Pro Racha Vozão. O colega aqui da Rádio Assunção comentou sobre o segundo tempo, e na transmissão eu até vi algumas pessoas comentando de retranca, que eu discordo, mas assim, de fato você vê que deu para ver que o time ficou um pouco mais relaxado, digamos assim. Qual é a sua análise disso? Eu tenho certeza que não foi seu planejamento, porque teve até um lance que o Baia pegou na bola e voltou a bola, e eu vi que você reclamou que queria que ele fosse para frente. Assim, o que é que você atribui esse, talvez um pouco relaxar um pouco mais no segundo tempo? Não, teve relaxamento, teve o desgaste, o Richardson cansou, o Lourenço cansou. E daqui a pouco entrou o Sobral, já deu vida, entrou o Lucas Lima, o Mugni, né? Gente, isso é um tipo de pergunta que às vezes é sempre feita. Quanto o Flamengo, a gente voltou para o segundo tempo e voltou forte. Normalmente, acontece. Dificilmente, se você pegar jogos do Campeonato Brasileiro,
Vamos lá, até citei. Talvez o Flamengo e o Palmeiras consiga jogar a maior parte do jogo o tempo inteiro sendo propositivo, agredindo o adversário. É quase impossível. O time dos caras é muito forte, é um bom time. Eles não estão atravessando um bom momento, mas esses caras no início do Campeonato Brasileiro aí é um time que ele modificou ali, entrou boas peças. O John é o cara que é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Você pega o Gabriel, um volante extremamente experiente, com uma carreira muito sólida. Então os caras também têm o mérito deles. Não é que a gente recuou, que a gente cansou, que relaxou, não. O adversário também cresceu no jogo, né? A gente vai, dentro daquilo que a gente tem de peças, a gente vai estruturando, ajustando. Eles tiveram mais... talvez assim um pouco mais de volume, mas a gente teve o controle do jogo. E se você pegar, as melhores chances foram nossas. Então é o futebol. Boa noite, Léo. O Alisson, TV Editora Dinâmica e canal da Luiz. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua permanência com os 3 meio-campistas, né? Claro que não são 3 volantes para marcar sim, mas na hora de jogar, Dieguinho e Lourenço com muita liberdade para jogar, em meio a essa situação, né? Será precisando do resultado, 3 jogos em casa sem vencer. Você precisava de um time agressivo e algumas pessoas imaginavam que você viria de Mugni, mas você fez a alteração no segundo tempo. Qual foi a ideia de iniciar nesse 4-1-4-1 e qual foi a ideia na mudança, na entrada do Mugni para poder, enfim... A sua análise, por gentileza. Então, a gente vai estudando os adversários e dentro também daquilo que a nossa equipe tá respondendo a algumas situações que a gente cria. Então, desde o jogo do Cruzeiro, se estruturou bem com esse tripé de meio. Mas, às vezes, dentro do jogo você tem que modificar, como foi contra o Flamengo, que no primeiro tempo não é porque estava perdendo, é porque não encaixou. E a gente fez a modificação, voltou para uma estruturação de um 4-2-3-1, variando para um 4-3-3. Hoje, dentro daquilo que a gente analisou do adversário, eles tinham 2 jogadores que faziam meia ponta que vinham muito por dentro, que era o Lucas Braga e o John. Então a gente tinha que estar com o meio de campo ali consistente na marcação. Ainda tem o Sacha, que sai muito da área para fazer esse trabalho de pivô ali. Então a gente não podia ficar espaçado. Porém, no decorrer do jogo, a partir do momento que o Seabra foi colocando mais atacantes, aí ele fixou um pouco mais o Gabriel, ficou só com o Gabriel ali por trás. Então era momento da gente lançar o Mugni para tentar explorar. O Mugni encaixou alguns bons lançamentos ali e aí já era, dentro do nosso entendimento, era o momento de colocar um meia para articular essa jogada. Então depende, às vezes vai chegar a quarta-feira, o jogo contra o Bahia, pode ser que a gente mantenha essa estrutura, de repente a gente pode modificar, aí vai depender dentro daquilo que a gente estuda e analisa dos adversários. Condé, aqui, ó. Regis Ribeiro, Redmundo TV União. O Ceará tem uma jogada aérea, uma bola aérea muito forte. Isso é comprovado. A equipe do Red Bull Bragantino teve mais de 70% dos gols tomados de jogada aérea. Inclusive, hoje também foi um lance de jogada aérea. Um cruzamento para a área, a bola sobrou para o Ailon e ele fez o gol. E eu percebi que hoje o Ceará usou pouco essa bola aérea. Foi um pedido teu ou foi aqui o Bragantino realmente começou a melhorar sobre esse ponto? Bom, na verdade, eu acho que a gente teve poucas possibilidades, né? Primeiro, da bola parada, a gente tinha hoje um exímio batedor, que é o Lourenço, e o próprio Nicolas também tem um bom cruzamento, uma boa batida. A gente teve poucas possibilidades de falta e escanteio, foi um número mais reduzido, digamos assim, comparado a partidas anteriores. E no decorrer do jogo, o Bragantino marcou muito bem, porque os adversários vão se estudando, né? Então ele sabe que a gente tem essa jogada forte de triangulação pelos lados do campo. Então ele bloqueou bem, ele modificou a maneira dele jogar, que o Bragantino quase sempre joga na plataforma no 4-2-3-1 ou no 4-2-4, às vezes. Hoje não, hoje ele veio com um tripé de meio campo. O que ele fez? Ele colocou o Praxedes ali ajudando pelo lado esquerdo, e o Ramires ajudando pelo lado direito. Então ele tirou muitas nossas jogadas de triangulação pelo lado do campo. Então por isso que eu acho que não teve tanta possibilidade. Mas as poucas que teve, Pedro Raul foi bem, cabeceou ali, o goleiro fez uma baita defesa, depois teve o lance ali que o juiz marcou a falta. Condé, tudo bem? Pedro Pinheiro da Band, parabéns pela vitória. Você tem pouco tempo já para virar a chave e pensar numa semifinal da Copa do Nordeste. Uma competição que o Ceará também quer muito conquistar, mas para isso ainda tem que avançar nos 180 minutos da semifinal. 90, isso, é só um jogo, perdão. E aí, você tem agora um início de retorno com vitória,
e ainda mais voltar a vencer dentro de casa. A gente sabe que o jogo é fora, mas isso também colabora pro anímico de vocês dentro de campo num jogo como esse? Não resta dúvida, né? A gente, campanha que a gente vem fazendo no Campeonato Brasileiro, consistente, mas agora é mudar o foco, jogo único, jogo dificílimo. Bahia, desde quando o Rogério chegou lá, muito forte jogando na Fonte Nova, em Salvador, mas a gente sabe da nossa força também, jogando fora de casa, né? Fizemos grandes jogos aí, agora mais recente aí com o Cruzeiro, com o Palmeiras. Então a gente tem condições de fazer um bom jogo lá. É claro que, né, a gente sabe da dificuldade, mas a mobilização agora, mudar a chave, vamos para lá confiante, primeiro de fazer um bom jogo. Porque se a gente conseguir fazer um bom jogo, a gente vai estar vivo na competição. Mas sabemos que é um adversário muito duro, muito difícil, mas não é impossível conseguir a classificação. Condé, que parabéns por essa nova vitória. Todo mundo imaginava que o Pedro Henrique retornaria ao time titular, acabou nem sendo relacionado, o Ailon foi titular. Queria que você pudesse falar sobre essa escolha, o motivo do Pedro Henrique não ter sido relacionado, não jogar pelo segundo jogo consecutivo. E eu também queria ouvir de você, que eu imagino que seja um orgulho para você comandar uma equipe que não teve nenhuma expulsão em 2025, né? Acho que é isso. No Brasileiro não teve. Não. E eu acho que o Ceará não tomou nenhum cartão vermelho. A gente até comentou na transmissão esse detalhe, né? Comandar um time que marca forte, é muito intenso, mas que não recebeu nenhum cartão vermelho até aqui na temporada 2025. Bom, em relação ao Ailon, a gente fica feliz. O Pedro, né, estava voltando de virose, não fez uma boa semana de treinamento, a gente optou por segurá-lo. O Ailon é um jogador que vem buscando seu espaço novamente, né, voltando a fazer a função que o Ailon sempre fez, né, de lado de campo. O ano passado ele jogou muito por dentro, a gente tinha o Saulo e o Pulga pelos lados. E agora a gente está retomando com o Ailon, fazendo essa função. É um jogador assim, que tem uma capacidade de definição de jogada muito boa e a gente fica feliz por ele. Realmente a gente fica feliz, é um trabalho de todos, né? A gente alerta muito, eu acho que vocês já conhecem minha maneira de trabalhar, eu sempre prezo muito pelo equilíbrio, tanto no equilíbrio técnico, tático, mas no equilíbrio emocional também. A gente pode e deve ser competitivo, sendo leal, né? E a gente procura entrar dessa forma, de preocupar só em jogar futebol. É claro que às vezes acontece no calor do jogo ali, dependendo da situação, pode vir a acontecer. Mas, de um modo geral, os atletas também são jogadores assim, muito centrados, muito concentrados, se respeitam muito, escutam muito, e é um alerta que a gente sempre faz, porque o campeonato, a gente pega exemplos aí de equipes com jogador expulso de começo de jogo, meio de jogo, e acaba sofrendo. O campeonato não permite isso. Então a gente alerta muito os jogadores, mas eles também têm essa assimilação e esse entendimento. Boa noite, Léo. Danilo Queiroz, futebolês. Legal conversar com você. O Condé tem uma decisão, como já foi dito aqui, na quarta-feira, né? Por um lado, esse jogo decisivo pode levar seu time a mais uma final, a conquistar, a buscar mais um título. Por outro lado, sábado, o Ceará volta a jogar pelo Brasileiro. E a gente sabe que no Brasileirão, um ponto define muita coisa. Se você cai, se você segue, se você vai para uma Sul-Americana, se você briga por uma pré ou por uma Libertadores. Quer dizer, um ponto no Brasileirão, ele faz toda a diferença. Como é que você pensa, como é que você trabalha para esses dois jogos? Força máxima na quarta, força máxima no sábado. É claro que na quarta tem algumas questões, né? Os novatos você não pode colocar, não estão regularizados, mas afora isso, o que você pensa para esses dois jogos? A Copa do Nordeste, nesse momento, tem o mesmo foco do Campeonato Brasileiro por ser uma semifinal? Ou você vai precisar ainda pensar ou tem algo definido em relação a isso? Não, foco total para tentar vencer os dois jogos. A gente vai com o que tem de melhor para as duas partidas. É claro que vai ter vão existir algumas situações, como você pontuou, de atletas que podem jogar uma competição e não pode jogar outra. Tem a questão de cartão amarelo também. Sobral, acho que está fora. Mas a gente vai com o que tem de melhor para os dois jogos. É claro que o foco nesse momento é a Copa do Nordeste, é tentar classificar o Ceará para a final.
E depois é um jogo duríssimo também contra o Grêmio lá em Porto Alegre, mesmo não estando tão bem na competição, mas tem toda uma tradição, um treinador experiente. Mas a gente já mostrou aí, né, como eu falei, nesses últimos jogos aí, que a gente tem capacidade de jogar contra qualquer adversário em qualquer lugar. Valeu, professor. Muito obrigado a todos.